Alô, turma. Aqui quem fala é o professor César Santos. Hoje nós vamos trabalhar uma aulinha de química, comparando a semelhança entre os átomos. Tá? Então, nós vamos ver essa aula, ver aqui a semelhança que existe entre os átomos. Depois, ao final, depois vocês postam aí as perguntas que vocês queiram fazer. Tá? Vamos chamar aqui o nosso slide. Então, vamos lá, turma. Primeiramente, nós vamos agora comparar dois átomos e ver o que existe entre igualdade entre eles. Então, vejamos isso aqui. Comparando dois ou mais átomos, podemos observar semelhanças entre eles. Que semelhanças são essas? Tá? Essa semelhança que nós vamos observar agora pode estar no seu número atômico, como também pode estar na sua estrutura espacial. No caso aqui, nós vamos fazer uma denominação especial a esses átomos. Então, vejamos, por exemplo, aqui, dois átomos de cloro. Então, nós temos aqui o cloro de massa 35 e o cloro de massa 37. Se nós observarmos bem, o número atômico desses dois átomos de cloro praticamente é o mesmo. Significa dizer que são átomos de cloro. Então, quando isso acontece? Quando nós temos átomos com o mesmo número atômico, diferente número de nêutrons, que os nêutrons deles aqui são diferentes, e as massas também são diferentes, nós chamamos esses átomos de isótopos. Então, átomos isótopos são aqueles que têm o mesmo número atômico, massas diferentes e nêutrons diferentes. Então, quando ocorrer essa semelhança entre os átomos, nós chamamos eles de isótopos. Para ficar mais fácil para você memorizar, o termo iso, o prefixo iso, significa igualdade, igual. Topos, caso significa prótons. Então, ele tem o mesmo número de prótons. Então, prótons significa mesmo número atômico. Aqui nós temos três hidrogênios. O hidrogênio de massa 1, o hidrogênio de massa 2 e o hidrogênio de massa 3. O hidrogênio de massa 1 é chamado de hidrogênio leve, de massa 2, de hidrogênio pesado, de massa 3, hidrogênio trítio, ou tritério, como queira. Então, monotério, deutério e tritério. Só o hidrogênio que tem essa particularidade de nomes especiais para diferentes massas. E eles são chamados isótopos porque eles têm o mesmo número atômico. Então, nesse caso aqui, nós chamamos de átomos isótopos, porque eles apresentam o mesmo número atômico. Outro, o carbono. Nós temos aqui o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. Eles também são chamados isótopos do carbono. Tá? Por que são isótopos? Porque eles têm o mesmo número atômico e diferentes massas. Se nós fizermos a conta dos nêutrons, também vão dar diferente. Tá? Vamos ver um outro caso de semelhança. Nós temos aqui o átomo de cálcio e o átomo de potássio. O átomo de cálcio, número atômico 20, e o potássio, número atômico 19. Mas se observa que as massas dos dois são iguais. Então, o átomo de cálcio tem massa 40 e o átomo de potássio também tem massa 40. Então, eles possuem o mesmo número de massa e diferentes números atômicos e diferentes números de nêutrons. Quando isso acontece, nós chamamos esses átomos de isóbaros. Então, átomos isóbaros são aqueles que têm a mesma massa e números atômicos diferentes. Tá? Então, neste caso aqui, só para ficar mais fácil você memorizar, iso quer dizer igual e baros, lembrando a letra A, que significa mesmo número de massa. Observe esse outro caso aqui. Nós temos o mesmo cálcio, o mesmo potássio, só que agora aqui ele já não é massa 40, é massa 39. Então, teve aqui uma ligeira mudança. Então, nesse caso, o que você vai observar? A massa dos dois são diferentes, um é 40, outro é 39.
o número atômico são diferentes, mas nesse caso aqui, entre esses dois átomos, eles apresentam o mesmo número de nêutrons. Quando isso acontece, quando esses átomos apresentam o mesmo número de nêutrons e diferentes massas e número atômicos, significa dizer que esses dois átomos são isótonos. Tá? Então, átomos isótonos são aqueles que têm o mesmo número de nêutrons. Para ficar mais fácil você memorizar, eles têm iso, que significa igual, tônus, aqui tem a letrinha N, para lembrar que tem o mesmo número de nêutrons. César, existe mais algum caso especial de semelhança? Existe sim, principalmente quando se trata de íons. Observe aqui, ó. Temos 3 átomos diferentes. Eles têm número de massas diferentes, têm números atômicos diferentes. Se você calcular aqui o número de nêutrons, olha só, o primeiro átomo vai ter 12 nêutrons. Esse aqui vai ter 8 nêutrons, esse aqui vai ter 10. Então, não são isóbaros, não são isótopos, não são isótons. Mas se você observar, o número atômico dele é 11, mas isso aqui tem uma cargazinha aqui em cima. Então, ele é um íon. Então, este átomo perdeu um elétron. Então, ele passa a ter 10 elétrons. 11, que é o número atômico, mas ele perdeu um elétron. Ele já não é mais eletricamente neutro. O segundo átomo, agora o oxigênio, tem número atômico 8. Se ele não tivesse essa carguinha aqui, ele teria 8 prótons e 8 elétrons. Como ele tem essa cargazinha negativa, significa dizer que ele ganhou 2 elétrons. Então, 8 mais 2, 10. Então, esses dois átomos agora têm 10 elétrons. E olha aqui o neônio. Se você observar que aqui não tem carga no neônio. E outro, o neônio é um gás nobre. Então, esse átomo, como ele não tem carga, então significa dizer que o número atômico dele é 10. Então, tem 10 prótons. Como ele não tem carga, também tem 10 elétrons. Então, nesse caso aqui, é uma particularidade. Nós chamamos esses elementos químicos, que têm o mesmo número de elétrons, de isoeletrônicos. Então, são espécies químicas que possuem o mesmo número de elétrons. Tá? Vamos fazer agora alguns exercícios, né, que já caíram alguns vestibulares sobre esse tema. Veja esse exemplo desse exercício que caiu na VUNESP. Nós temos um elemento químico B que possui 20 nêutrons. E ele é isótopo do elemento químico A, que possui 18 nêutrons. E é isóbaro do elemento químico C, que possui 16 nêutrons. Que miscelânea que foi feito, né? Com base nessas informações, podemos afirmar que o átomo A, B e C apresentam, respectivamente, números atômicos iguais a. Então, ele quer saber o número atômico dos 3 átomos, do átomo A, do átomo B e do átomo C. Então, vamos escrever aqui o átomo B, o que ele traz de informação. Ele está me falando que ele tem 20 nêutrons. O átomo A, ele está me falando que é isótopo do átomo B, que possui 18 prótons. Tá? Então, se o átomo A tem 18 prótons, o átomo B também tem 18 prótons. Então, agora vamos colocar para achar aqui o número atômico, então, o número de massa dele. Então, a massa dele é a soma dos números atômicos, que é 18, mais os nêutrons, que é 20. Então, nós vamos achar que a massa do átomo B é 38. César, mas por que você está colocando isso aqui? Porque ele vai me dar agora a informação agora para o átomo C. O que ele falou que o átomo C é do átomo B? Ele falou que são isóbaros, porque tem a mesma massa. E ele falou que tem 16 nêutrons. Opa, se eu tenho massa e nêutron, eu posso agora achar o número atômico. Como é que eu acho o número atômico? Subtraindo 38 de 16.
Então, eu vou encontrar o número atômico dele igual a 22. Então, matando aqui o nosso exercício. Átomo A tem 18 prótons, o átomo B tem 18 prótons e o átomo C, 22 prótons, que são seus números atômicos. Qualquer dúvida é só mandar lá no meu e-mail a sua dúvida, que a gente vai sanar a sua dúvida em relação a essa resolução. Conhece os seguintes dados referentes aos átomos A, B e C. O átomo B tem o mesmo número, tem um número atômico 15 e o número de massa 30. E ele falou que é isótopo do átomo C. Então, grave isso aqui, ó. O átomo B, que é um átomo C, é isótopo. O átomo A tem número atômico 14 e é isóbaro de B. A e C são isótopos entre si. Qual é a massa do átomo C? Então, vamos lá? Então, vamos agora escrever os 3 átomos. Vamos ver as informações que ele nos traz. Ele falou que o átomo B tem número atômico 15, tá? Certo? E massa 30. E ele falou que é isótopo de C. Se ele é isótopo de C, então ele tem o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, tá? Vamos ver agora a segunda informação. Ele falou aqui que o átomo A tem número atômico 14 e é isóbaro do átomo P. Então, o isóbaro tem a mesma massa, então 30. Tá? E agora ele falou que o A e C são isótomos entre si. Tá? Então, esse átomo e o átomo C são isótomos entre si. O que quer dizer isótomo? O mesmo número de nêutrons. Como é que eu vou achar agora o número de nêutrons de A? Basta subtrair a massa do seu número atômico. Quanto que vai dar? 16. Então, o número de nêutrons do átomo C também será 16. Opa! Se eu tenho número atômico 15 e número de nêutrons 16, aqui eu posso achar a massa. Basta somar os dois, que eu vou achar o número 31, que é a minha resposta. Então, a massa do átomo C é igual a 31. Tá? Vamos ver agora um próximo? Ih, cara, aqui complicou agora. Agora tem equação. Mas esquenta não. A gente resolve. Sabendo que os elementos M, traz aqui essa equação aqui em cima, e o elemento Q, também está aqui com essa equação, ele falou que são isóbaros. O que quer dizer elemento isóbaro? Possui a mesma massa. Tá? Então, quer dizer que esse número de cima, entre o átomo P e o átomo Q, eles são iguais. Então, vamos igualar aqui as nossas equações. Então, veja lá. Então, a expressão que está em cima representa a massa. E a expressão que está embaixo representa o número atômico. Então, vamos lá. Ele falou que entre M e Q, eles são isóbaros, têm a mesma massa. Então, essas duas relações, eu posso estabelecer aqui uma igualdade entre os dois. Tá? Então, estabelecendo aqui uma igualdade entre os dois, eu vou ter aqui uma equação, onde eu vou achar o valor de x. Aí, achando o valor de x, eu chego ao valor igual a 2. Certo? César, agora eu já achei a minha resposta? Não, porque agora eu só achei o valor de x. Mas a partir do valor de x, eu vou achar os números que estão aqui ocultos, porque agora eu já tenho um valor desse xzinho. Então, vamos lá? Primeiro, a massa de M. 5 vezes 2, 10. Mais 4, 14. Aí, agora, a massa de Q. 6 vezes 2, 2. Mais 2, 14. Olha, ele falou que são isóbaros, então quer dizer que eu cheguei à resposta. Mas é isso que ele quer? Não, ele quer os números atômicos. São esses aqui de baixo. Então, o valor de x é 2. Mais 5, 7. Opa! Então, o número atômico de M é 7.
Agora, veja o número atômico de Q. 2 mais 4. 2 mais 4, 6. Então, o número atômico de Q, 6. Então, como ele quer, respectivamente, nessa ordem, 7 e 6. Resposta, letra A. Tá? Então, na próxima aula, nós ainda vamos fazer umas aulas de exercícios, tá? Vocês terão agora uma tarefinha aí para vocês fazerem, para relembrar essa parte aqui da semelhança atômica, tá? Depois vocês respondam e postam lá no nosso e-mail, para nós fazermos a devida correção e ver se vocês tiveram alguma dúvida. Qualquer dúvida pode me perguntar, tá bom? Então fica aí a mensagem para vocês. Então, até uma próxima aula, tá bom?